apenas os 2 primeiros versículos, embora todos os versículos serão trabalhados na pregação de hoje, que são 32 versículos. As 3 parábolas presentes nesse texto, não vou lê-las, tá? Mas temos aqui a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, aliás, a primeira parábola da ovelha perdida, né? Então, são 3 importantes mensagens, lições de Jesus. Mas vamos ler agora os 2 primeiros versículos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus queridos, qual é a característica do cristão? Qual é a característica de ser um crente? O que faz um crente ser um crente? Já parou para pensar nas suas características pessoais, individuais, as suas credenciais pessoais como um crente? Eu gostaria que você pensasse rapidamente nisto. Qual é a sua marca como um crente, como um cristão? Hoje pela manhã nós aprendemos, de uma maneira muito importante e objetiva, que um crente, ele precisa ter como marca maior da sua vida a comunhão. A comunhão dele, sua, primeiro com Deus. E, em segundo lugar, a sua comunhão com os seus irmãos, na fé. A comunhão cristã. Não existe crente, não existe cristão sem comunhão. Então, se falta na nossa vida elementos da comunhão, isto quer dizer que nós precisamos rever de uma maneira imediata o que está se passando com as nossas expressões de fé, com as nossas manifestações de culto. O que está acontecendo com a nossa identidade cristã? Meus irmãos, ao olhar ao nosso redor, ao olhar para o mundo que nós vivemos, eu observo que nós nos encontramos dentro de um cenário que revela um nível de distanciamento, de indiferença e até mesmo de ódio. Ódio, às vezes até mortal, e no mínimo, um ódio que causa rompimento de relacionamentos outrora tidos como amorosos e amigáveis. Você conhece alguém que declarou seu amor por uma pessoa e depois rompeu os relacionamentos com ela? Você conhece alguém que disse que era amigo e que tinha um grande amigo e rompeu o relacionamento com esse amigo? Você conhece algum familiar que caminhava bem com a família, mas por algum motivo rompeu seu relacionamento com o familiar? Em todo lugar, queridos, eu observo que há conflitos, há confusões, há acusações e agitações de diversas naturezas. E eu vejo com muita angústia isto acontecendo. E eu me pergunto, se há alguma esperança de transformação interior nos corações, na vida destas pessoas, hostis umas com as outras. Eu fico pensando o que pode ser feito para que essa circunstância seja modificada. E eu quero tocar aqui numa questão que a gente falou muito dela, sobre ela, nos anos anteriores, e logo em seguida nós também tocamos muito nesse assunto. Eu quero falar aqui sobre o problema que a pandemia, Covid-19, revelou, não vou dizer que trouxe, mas que revelou
acerca da humanidade. Antes da pandemia, o mundo já se encontrava em colapso. Relacionamentos já se encontravam fragilizados. A igreja já se encontrava afetada de uma maneira negativa. Tanto que nós presenciamos muitas pessoas, antes da pandemia, se divorciando, se separando, amizades sendo rompidas, pessoas saindo da igreja, umas para irem para outras igrejas, outras para irem para lugar algum. Mas isso era encoberto. Haviam as costumeiras citações dos pacifistas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Haviam citações bíblicas, haviam citações de líderes mundiais como Martin Luther King, citações como as de Gandhi e outros líderes cristãos pelo mundo afora. Outros líderes pacifistas também não cristãos. E, infelizmente, após a pandemia, as barreiras intransponíveis foram mais vistas. As separações ficaram mais visíveis. Só que agora, as justificativas, a meu ver, embora sejam muito bem explicadas e colocadas com lógica, para mim são explicações fajutas, frente aos relacionamentos que se degringolaram de uma tal forma que a cada dia, tanto entre cristãos como não cristãos, há rompimentos de relacionamentos de toda ordem. E eu me pergunto, o que a pandemia ensinou para nós? O que a pandemia nos deixou de lição? Eu penso que a pandemia nos deixou muito assustados, com medo de morrer, com medo de sofrimentos. Um terrorismo tremendo se instalou na mente, na maneira de as pessoas verem a vida. E, de repente, as pessoas começaram a correr atrás de uma vontade de viver que não apresenta um conteúdo satisfatório. Eu penso ainda que daqui a algum tempo, muita gente vai conseguir botar o pé na realidade e se dar conta que exagerou, que se precipitou, que fez e tomou decisões apressadas, que o mundo delas não era tão feio quanto elas pensavam que fosse. Meus queridos irmãos, eu vejo que o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o final dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele disse assim: a maldade aumentará ou aumentaria de tal maneira que o amor se esfriaria. E quando o amor se esfria, acontece o seguinte: a vida continua, só que vidas sem amor tornam-se em corações endurecidos, corações de pedra, corações de ferro, como eu disse há um tempo atrás. E isso é tão preocupante que o próprio Senhor Jesus também disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Achará perseverança espiritual? Achará perseverança entre os que foram chamados? Os que foram escolhidos para andar na sua presença? Irmãos, para a nossa reflexão, eu penso que nós devemos perguntar, questionar o que aconteceu com a doutrina e a firmeza espiritual, o equilíbrio nos corações, o equilíbrio nas palavras, o equilíbrio nas ações das pessoas crentes em relação ao ensino bíblico, compreendendo ou se apropriando do plano de Deus para as suas vidas. O que aconteceu com a misericórdia no coração das pessoas?
O que aconteceu com aquela expressão de fé que gerava perseverança, que promovia comunhão, que promovia conserto, que promovia cura, que promovia mudanças, que promovia o perdão? O apóstolo Paulo, falando de um coração crente, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, um coração crente não permite que as inquietações do presente século, do presente mundo, do presente tempo, roube a paz e cause rompimentos na nossa comunhão com Deus e uns com os outros. A palavra de Deus que nós lemos aqui em Lucas, Jesus Cristo nessas palavras, aliás, Lucas nessas palavras registradas, no início do capítulo 15, ele diz assim, olha, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, os pecadores, para o ouvir. Porque Jesus tinha uma mensagem como essa, de salvação, de graça, de perdão, de reconciliação, de cura, de arrependimento. Aproximavam-se para ouvi-lo. E então, os críticos ao redor murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Na sequência do capítulo 15, Lucas registra, abra a sua Bíblia, porque se os irmãos forem colocar lá, lembre-se que eu falei que são mais de 30 versículos, só para você identificar, nós não vamos ler. Na sequência desses 2 versículos, a partir do versículo 3 até o versículo 7, Jesus conta uma primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 até o versículo 10, Jesus Cristo conta uma segunda parábola. Ele conta a parábola da dracma, da moeda de grande valor perdida. E do versículo 11 até o final do capítulo, Jesus Cristo conta a parábola do filho pródigo. Essas 3 histórias possuem uma característica em comum. Elas são sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Sendo que o exemplo de Jesus Cristo aqui é exatamente uma exposição para o crente ser crente de verdade e sair da superficialidade nas suas relações com Deus e com as pessoas. Jesus estava sendo criticado porque ele estava evangelizando. Jesus Cristo estava sendo criticado porque ele estava falando da sua mensagem de graça, de salvação. Jesus Cristo estava sendo criticado porque pessoas tidas como não mais importantes estavam recebendo a atenção de Jesus. Queridos, o que Jesus quer mostrar com essas 3 parábolas, e que é o assunto em comum entre as 3, é que algo importante foi perdido. Você que conhece essas 3 parábolas, pense rapidamente, o que você acha que foi perdido como moral da história das parábolas de Jesus Cristo? O que você acha que foi perdido? O que significa a ovelha perdida? E o pastor que foi atrás da ovelha e a resgatou. O que significa o dinheiro valioso que aquela viúva perdeu e que com muito esforço ela localizou, achou? E o que significa o filho perdido que voltou para casa? Há um segundo elemento bem presente nas 3. Após a ovelha
perdida ser achada, o pastor chamou os amigos para fazer o quê? Para se alegrar com ele. Após a mulher achar o dinheiro valioso dela que estava perdido, o que ela fez? Se alegrou. E após o filho perdido voltar para casa, o que o pai fez? Deu uma grande festa. O que isso quer dizer para nós? Se nós olharmos lá para Lucas capítulo 7, versículo 34, nós vamos encontrar uma outra crítica desses mesmos que estavam criticando Jesus por estar evangelizando pecadores. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7,34. Eis aí. Quer dizer, olha o tom de desdém, olha o tom de desprezo a Jesus. É isso aí, ó, que senta e come com qualquer um, que bebe e fica bêbado junto com os pecadores. Esse aí, que senta com gente reprovada. Meus amados, o que eu quero deixar de mensagem para a igreja nesta noite é uma coisa muito importante para nós, que é a nossa marca. O crente precisa cultivar comunhão. O crente precisa cultivar comunhão. E eu vou repetir o que o presbítero Roberto pregou pela manhã. Se o crente não tiver comunhão, ele não é crente. Se ele não contar com Deus para orar e para ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, se ele não buscar a Deus para seguir o caminho da sua vida, inclusive para construir as suas relações com outras pessoas, ele não é um crente zeloso, fiel. Se ele não amar as pessoas, se ele não se interessar pelas pessoas, se ele não se entender com as pessoas, a sua fé, a sua vida cristã está em falha. Por isso, o crente precisa cultivar comunhão. E dentro desse contexto, no tempo em que vivemos, e o que nós precisamos refletir sobre como nós estamos nos portando, vivendo e construindo as nossas relações. A primeira questão que eu levanto é: o crente precisa hoje realizar um exame de coração cristão. Você sabe onde é que se faz um exame de coração cristão? Aqui em São Paulo nós temos o Instituto do Coração, né? Temos vários hospitais particulares, bons hospitais, bons cardiologistas. Então a gente sente aquela dor, o infarto, o que a gente faz? Vai lá. A gente sente problemas cardíacos, a gente vai lá. E a gente vai atrás, faz lá um monte de exame. Tem uma lista, né, Luiz, de exame de coração aí. O exame de coração cristão a gente faz na consciência cristã que temos, baseados na oração e na palavra. Senhor, mostre-me na tua palavra as minhas falhas cardíacas. Mostre, Senhor, a gente deve orar e fazer isso. Mostre-me, Senhor, por que eu estou rompendo relacionamentos. Por que eu tenho vivido em desobediência à tua palavra? Por que eu tenho me afastado do Senhor? Eu acredito que, se meticulosamente examinarmos os corações, talvez descubramos que ali tem uma doença, um caso de endurecimento levado ao extremo, comprometendo a própria vida cristã, mostrando maus testemunhos,
mostrando fragilidades espirituais terríveis. Eu creio que se fizermos um exame sério, nós vamos observar onde o amor deveria estar fluindo, há uma obstrução que precisa ser eliminada. Imagine os citados aqui criticarem Jesus porque ele estava evangelizando. Imagine isso. Deixe eles morrerem na perdição, eles são pecadores, são do mal mesmo. De repente a gente critica tanto essa posição dos escribas, dos fariseus, e a gente mesmo está fazendo isto. A gente está cortando relacionamentos amorosos, a gente está deixando de amar a Deus como devia amar, a gente está deixando de servir a Deus como devia servir. Eu pego aqui um autor que diz assim: quando um crente faz um exame de consciência cristã, e eu chamo isso de autoanamnese, ele deve fazer as seguintes perguntas para si mesmo. Primeira delas: ó Deus, será que ainda resta esperança para o meu coração? Segunda: será que o Senhor pode tocar e suavizar minhas resistências para eu conseguir abrir o meu coração? Terceira: Senhor, será que o Senhor pode me habilitar a capacidade de aprender, conhecer e viver o amor genuíno? Outra pergunta: será que pode aumentar a minha capacidade de estender a comunhão com as pessoas íntimas e até as mais distantes? Diante dessa autoanamnese, junto de Deus, se nós tivermos coragem, nós vamos observar que não há lugar para o ódio, não há lugar para a indiferença, não há lugar para as barreiras serem erguidas, mas haverá a prática do perdão, a prática de um diálogo conciliador, haverá correção de rumo, haverá alegria e paz, harmonia nos relacionamentos. Dureza de coração é o maior obstruidor de comunhão entre as pessoas e é o obstruidor de comunhão das pessoas com Deus. Por isso, nós precisamos fazer um exame de coração cristão. E eu o convido a fazer isso nessa noite, entendendo que você precisa de comunhão, não de separação, não de rompimentos, mas você precisa de comunhão. E você vai descobrir o que significa o que a Bíblia diz: o amor cobre multidões de pecados. E você vai descobrir que o amor de Deus em sua vida é o que vai te habilitar a amar as pessoas. E você vai descobrir o que é uma vida cristã frutífera. Segunda questão: irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que importa nas nossas relações. Há tanta coisa que não importa, mas que nós valorizamos muito. Uma das piores coisas que nós consideramos importante e que não vale nada é a aparência. Outra coisa que nós valorizamos muito e que não é importante, nós valorizamos muito as falhas das pessoas, os erros das pessoas. Como se diz, né? As pisadas de bola das pessoas. Nós valorizamos muito os defeitos. E se formos honestos conosco mesmo,
nós vamos descobrir uma coisa muito preocupante, ou que deveria nos preocupar. As falhas e os erros que nós vemos nas outras pessoas. Você sabe por que nós as vemos? Pode falar. Porque é aquilo que nós temos igual. É exatamente isso, filha. Nós enxergamos as falhas, os erros nas outras pessoas, porque é exatamente o que nós temos igual na nossa vida. E é triste a gente perder comunhão, acusando só o outro, reclamando só do outro. Não é nem honesto. Isto não é cristianismo. Em cada uma das 3 parábolas de Jesus que Lucas registra aqui, nós já citamos, mas eu quero reportar novamente: perde-se algo ou alguém de valor, uma ovelha, uma moeda, um filho. Essas parábolas não são histórias desconexas, essas características as unem para que os acusadores, para aqueles que estão apontando o dedo e reprovando Jesus, para aqueles que estão vivendo em separação, aqueles que estão vivendo sem comunhão, aqueles que estão vivendo distantes e desejando mal para as outras, aquelas pessoas que não estão vivendo o amor de Deus em suas vidas, pudessem se dar conta disto. É o que Jesus Cristo quer mostrar. Por isso que as histórias mostram o valor de uma ovelha. Se eu for contar isso daqui, eu vou gastar muito tempo. Mas uma ovelha, ela é muito importante. A moeda, o dinheiro é muito importante para a subsistência. Um filho para um pai, como ele é importante. A ovelha perdida inquietou o coração do pastor. A moeda perdida preocupou a mulher, muito aquela mulher. O filho que estava longe de casa era muito importante para seu pai. E só não entendiam isto. Os escribas, os fariseus. E talvez nós também não entendamos isto. É bonito cantar, né? Que nós cantamos agora, como é precioso, né? Querido irmão, é fácil, eu te abençoo em nome de Jesus. É fácil. Mas e viver isto? É o que mostra, o que revela o nosso caráter cristão. É o que revela a nossa vida de comunhão com Deus. Irmãos, o desafio aqui de Jesus é mostrar para as pessoas: saiam da superficialidade, saiam dessa visão obstruída e invistam suas vidas na comunhão com Deus, na comunhão com as pessoas. Parem de banalizar a vida e a fé. Parem de banalizar a espiritualidade cristã. Parem de banalizar a palavra de Deus. Parem de desperdiçar os valores dados por Deus, ensinados na sua palavra. Busquem ter uma vida com Deus e a vida de comunhão com as pessoas profundamente marcada por fatos e realidades que trazem benefícios para a nossa vida cristã e para os nossos relacionamentos. Se nós continuarmos valorizando aquilo que não importa, eu quero lembrá-los, irmãos, nós vamos ter uma vida cristã fajuta, cheia de fragilidades, cheia de falhas. Uma vida cristã cheia de superficialidade. Não uma vida cristã profunda. Nós precisamos, na verdade, ir mais fundo na fé e na obediência à palavra de Deus. Nós precisamos ir mais fundo na oração. Nós precisamos ir mais fundo na nossa entrega a Deus, para Ele cuidar e dirigir os nossos passos.
A palavra de Deus diz assim: longe de vós toda amargura, ira e sentimentos facciosos. Longe, a Bíblia reprova isto. Longe. Se eu for parar para olhar para você, e se você for parar para olhar para mim, para me analisar pelas minhas falhas, e para eu te analisar com as suas falhas, vai dar ruim. Muito ruim. Mas se eu parar para olhar para você e ver as qualidades da sua vida com Deus, as suas virtudes espirituais, se eu parar para enxergar em você um irmão, uma irmã, tudo muda para melhor. Tudo muda para melhor. Tomemos cuidado para não deixarmos de valorizar aquilo que importa. Valorizemos aquilo que importa. Valorizemos aquilo que importa. Por último, nós precisamos investir nossas forças numa cuidadosa busca. Isto, buscar o quê? Retomo a citação das parábolas. Em cada uma das histórias de Lucas 15, o que se perdera era tão importante que provocou uma busca meticulosa. O pastor percebeu que sua ovelha se desgarrou e fez o quê? Saiu à sua procura. A mulher notou que estava faltando a sua moeda e começou a procurá-la. O pai resolveu que seu filho que precisava ter ido, que ele deu a sua parte da herança, ele resolveu esperar que ele voltasse. Ele esperava ardentemente a volta do seu filho. Aqui, Jesus mostra que há uma lei interior que determina que há coisas que realmente são importantes para cada um de nós. Há coisas que são importantes para cada um de nós. Como eu falei antes, nós precisamos valorizar aquilo que importa, porque há coisas que são importantes para nós. Se nos livrarmos de algo que não possui um significado para nós, nem nos damos conta de que há trabalho a ser feito para procurar aquilo que importa. É assim que a gente faz quando a gente corta relacionamentos. Ah, não importa. Não vale a pena. Não quero. Não quero mais. A pergunta relevante é outra. O que aquela pessoa tem que importa? E então ir atrás do que importa. O que Deus tem que nos importa? Então ir atrás para receber de Deus o que Ele tem para nos dar. Mas se perdermos alguma coisa de grande valor, precisamos procurar até finalmente encontrá-la e, ao achá-la, comemorar com grande alegria. É assim que nós conseguimos manter a nossa comunhão. Olhar para a pessoa, olhar para Deus e ver que vale a pena buscar. Vale a pena. Vale a pena. Buscar um relacionamento que está ruim para ser melhor. Buscar uma amizade que está quase se rompendo para ser melhor. Buscar a Deus para amá-lo e se consagrar mais. Buscar a Deus para receber dele as suas promessas. Buscar a Deus para se consagrar mais, para se santificar mais.
Gastar tempo para isto. Semana passada eu falei do tempo que a gente precisa gastar. Isso quer dizer investir as nossas forças numa cuidadosa busca, meticulosa busca. Sabe, em Lucas 15, 10, dentro do contexto da parábola, nós lemos assim: assim vos digo que há alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria, há festa no céu, quando a comunhão se estabelece. Mas há tristeza no céu, quando as separações se concretizam, os rompimentos se concretizam, o ódio toma conta, o ressentimento toma conta, quando há perda de comunhão. Como Deus se sente? Como Deus te vê, meu irmão? Quando você parou de orar, quando você parou de buscar a palavra, o que você acha que Deus tem a dizer sobre você? O que você acha que Deus tem a dizer quando você começa a romper relacionamentos, quebrar comunhão? O que você acha que Deus tem a dizer para você sobre isso? Eu gostaria que você, ao ir para casa hoje, fosse pensando o quanto a situação que você está vivendo na sua casa, no seu convívio, na sua vida familiar, na empresa, na escola, nos lugares que você frequenta. Gostaria que você pensasse o quanto a sua vida na igreja está sendo afetada por questões malignas, diabólicas, satânicas, pelo mal que se instalou no mundo. E esse mal vem sobre você como um crente, sobre mim como crente, como aqueles dardos inflamados que o apóstolo Paulo se referiu na epístola aos Efésios. E o quanto esses dardos inflamados, essas setas sibilantes, essas lanças com fogo destruidor, estão te atingindo a alma, atingindo o seu coração, atingindo a sua fé, atingindo a sua vida cristã, de tal maneira que você tem desistido, ou esfriado, ou se afastado da comunhão, e jogado fora o bem mais precioso que Deus deu para a sua vida cristã, a comunhão. Eu termino esta mensagem. Quero citar aqui novamente um autor. Ele diz assim: olha, os dias de domingo, como momentos de alegria na casa do Senhor, os dias de alegria de reunião de família, os dias de alegria de reunião entre amigos de verdade, os dias de alegria de compartilhamento entre pessoas cristãs, têm se tornado períodos de separação. Embora moremos perto da igreja, embora moremos dentro da mesma casa, embora nos encontremos cotidianamente, as pessoas têm se mostrado interiormente desmotivadas e desprovidas de algo que pudesse movê-las para consertar a situação. Estão se mostrando desprovidas de algo que pudesse fazê-las crescer na fé, crescer na graça e viver uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Deus nos ajude. Em vez de ficarmos esperando algo, um fato novo ou algum acontecimento inexplicável para nos envolvermos de verdade como cristãos,
e ter a nossa vida repaginada, modificada conforme uma vontade doida de viver aquilo que a pandemia roubou de nós, ou que o mundo tem roubado de nós. Observemos que esta situação se conserta com o exame de coração crente, o coração cristão, com valorização daquilo que importa e com uma participação nossa, como crentes, cheios de fé, cheios de fervor, cheios do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Crente precisa de comunhão. Não dá para ser crente sem comunhão. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a viver em santa comunhão. Amém? Vamos cantar o hino 28? Hoje pela manhã eu recomendei aos irmãos que, na medida do possível, tragam uma garrafinha de água, com água, né? Porque esse ar seco, essa situação climática que estamos vivendo, aperta a nossa garganta e nós né, ficamos assim ou passamos a ter problemas. Então, a hidratação é muito importante. Então, na medida do possível, traga uma garrafinha e nós vamos providenciar um bebedouro ali atrás para auxiliar, para facilitar para os irmãos também. Se Deus quiser, no próximo domingo estará lá.